Praça Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual um pouquinho mais sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Bom, Juscelino Kubitschek, dentro dos governos populistas, tentando pensar, sempre pensa nele em duas coisas principais: 50 anos em 5, que é o plano de metas, e a construção de Brasília, que a gente ainda vai falar. E também tem, gente, a questão do desenvolvimento da indústria automobilística, muito importante assim quando você pensa no governo Juscelino. Ele abre a economia para o capital internacional, atraindo investimentos de grandes empresas, o crescimento industrial, gente, de 80% na indústria automobilística na região da ABC, no estado de São Paulo, que é uma região muito forte industrialmente. Instalação da Volkswagen, Ford e GM. Então, assim, uma das imagens do Juscelino é muito ligada à questão do aqui, ó, ele dirigindo carro, ele aqui no desfile de carro aberto. É o presidente Bossa Nova, esse presidente ligado ao novo, ao moderno. Então aqui, ó, a instalação de algumas indústrias. Então, assim, isso ficou muito marcado dentro do governo dele. As mudanças empreendidas por Juscelino ocasionou a acentuação da industrialização do país, com o aumento do Produto Interno Bruto, o PIB, anual em 7%, mas não superou a inflação da dívida externa. Então ele conseguiu muito investimento, ele investiu, mas pegando sempre muita dívida externa, o que aumentou consideravelmente. A industrialização do país se efetivou basicamente na região sudeste, destacando nesse momento a grande migração nordestina para essa região. Aqui, gente, eu já vou até adiantar um pouco, mas assim, quando você, principalmente depois da construção de Brasília, você tem uma saída muito grande, uma saída maciça de pessoas do Nordeste indo para as outras regiões brasileiras, principalmente o Sudeste. Olha aqui as setinhas. Quase tudo está vindo aqui, ó, para o Sudeste. Até do Sul tem uma saída. O Sudeste começou a ser o... Já era, mas assim, a partir do Juscelino ficou maior ainda como polo de atração de pessoas procurando trabalho, procurando novas oportunidades. Aqui também você vê que tem uma saída em direção um pouquinho mais para o norte, em direção a Brasília. Brasília também atraiu um grande número de trabalhadores do Nordeste procurando, enfim, vencer a situação que tinha no Nordeste. Aí chegamos à construção de Brasília. Aqui é o plano, né? É o plano piloto feito pelo Oscar Niemeyer, tendo como urbanista Lúcio Costa. Você vê que é uma cidade planejada, ou seja, não foi, por exemplo, se você pegar o Rio de Janeiro não foi uma cidade planejada, foi se urbanizando sem ter um plano diretor, sem ter assim, construção de ruas, vamos fazer todas assim, não. Tinha ali, foi aumentando para lá, se expandiu para o outro lado, né? Então foi um crescimento natural, não foi planejado. Aqui não, você tem uma cidade planejada, onde você tem as ruas estruturadas, onde você tem a área de circulação pensada e planejada. Por que que você faz? Para que é construção? Brasília foi construída para que você fizesse a transferência da capital federal, que era no Rio de Janeiro, e foi para Brasília. Para isso ele queria desenvolver a região centro-oeste. Era uma região, né, que não tinha tantos investimentos, que não atraía contingente populacional. Então ali acreditava que em volta do Distrito Federal você ia ter um desenvolvimento também da região centro-oeste. Uma outra coisa que era ligada era a questão da defesa, ou seja, em caso de ataque estrangeiro, o Rio de Janeiro, estando no litoral, estava muito mais fácil de ser invadido, de ser bombardeado, do que Brasília, que estava mais para o meio do continente. Também afastar o centro das decisões políticas de uma região densamente povoada. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, tinha uma movimentação, uma manifestação, você estava muito perto do centro, estava muito perto do palácio, da onde estava o presidente, o que deixava mais propenso a esses ataques, né? Ficar longe, assim, de revoltas populares. E aí, com capitais que vinham de empréstimos internacionais,
o Juscelino conseguiu finalizar Brasília em 1960. Aqui você vê a imagem, olha, Brasília ainda sendo construído. Aqui tudo em obra ainda. Você vê que em volta, ó, nada em volta, né? Era um lugar mesmo que ainda estava começando a partir de Brasília, a partir da construção de você transferir a capital, que ia desenvolver em volta. Então aqui ainda tem toda a construção. Aí tem uma música aqui, porque assim, foi muito criticada a construção de Brasília na época. Poxa, pra que gastar tanto dinheiro, construir no meio do nada, porque era o meio do nada, você construir a nova capital. Aí tem até aqui, ó, a nova Brasília, a nova capital do Brasil, alguns contras, muitos a favor dos beneficiários. Então assim, ficou essa disputa de é bom, não é bom? E essa musiquinha aqui também fez na época, era muito cantada. Eu não sou índio nem nada, não tenho orelha furada, nem uso argola pendurada no nariz. Não uso tanga de pena e a minha pele é morena do sol da praia onde nasci. E me criei feliz. Não vou pra Brasília, nem eu e minha família. Mesmo que seja pra ficar cheio da grana, a vida não se compara. Mesmo difícil, tão cara, eu caio duro, mas fico em Copacabana. Então assim, se a gente ligando Brasília ao Centro-Oeste, um lugar cheio de índio, um lugar que não tem nada, um lugar cheio de mosquito, por que eu vou sair do Rio de Janeiro, onde eu tenho a praia de Copacabana, para ir me enfiar no meio de Brasília? Isso, né, na época, no meio do Brasil, você não tinha ainda tanto acesso à informação e às coisas, não sabia-se o que esperar da nova capital, como que iria ser, o que iria acontecer. Bom, e a gente vai chegando ao fim do governo do Juscelino Kubitschek. Só lembrando, eu vou falar sempre a gente pensar na ordem JK, JQ, JG, da K, Q, G, que é Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart. É a sequenciazinha, né, que muitas vezes vocês vão se confundindo. Se você gravar isso, KQG, né, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart. E aqui, né, o governo JK gastava mais do que arrecadava. Gente, essa figura ilustra muito bem essa questão. Você vê ele em cima do carro, o carro, grande incentivador das indústrias automobilísticas, jogando dinheiro pro alto, né? Mostrando o quê? Que ele estava gastando demais. Ele gastava mais do que ele arrecadava. E aí os preços também começaram a subir muito mais do que os salários. Questão da inflação. Você tem uma diferença entre o que você ganha e o que você paga. Então assim, você ganha R$200, mas aí a carne moída custa 20. Só que aí, de repente, você começa a ganhar 210, teve aumento no salário, mas a carne moída começou a custar 60. Você consegue ver a diferença? O salário até aumentou, mas o preço das coisas aumentou muito mais. Então você não consegue mais usar o seu salário, comprar as mesmas coisas que você comprava antes. E aí começa a ter greves consecutivas em 59 e também uma grande satisfação popular. Trabalhadores descontentes, povo descontente. E aí na política você ainda tem a questão do Congresso, a questão de como que você vai governar, de como que você vai aliar essas demandas diferentes, né? Como que você vai fazer para que o seu projeto seja vitorioso dentro ali do Congresso. Então isso tudo vai desgastando também a imagem do Juscelino. O governo, né, o fim do governo JK, como é que ele é? Ele respeita, isso é uma primeira manifestação dos partidos políticos, então assim, ele é lembrado como um presidente democrático, porque mesmo sofrendo toda essa oposição, ele não censurava, enfim, não reprimia, deixava que isso acontecesse, com a liberdade de imprensa e os direitos individuais, então mesmo sofrendo essa pressão, respeitava os direitos individuais, a livre expressão do descontentamento. Em 60, tem novas eleições presidenciais
E o Jânio Quadros, apoiado pelo UDN, é o candidato vitorioso com 48% dos votos. Aqui, né, imagem em homenagem ao Juscelino. Aqui também a figura dele como o tal presidente Bossa Nova. Aquele mesmo que quando que sofria crítica, ainda conseguiu manter uma liberdade e uma democracia tanto nos órgãos de meio de comunicação, como também as manifestações, as greves. Então chegamos ao final do governo de Juscelino Kubitschek.